Olá, sejam bem-vindos ao espaço noticioso da Profísio TV. Vacinação não é bala de prata, disse especialista da OMS à DW. Cientista-chefe da OMS afirma que fim da pandemia só é possível se países ricos abandonarem a ganância e compartilharem vacinas e tratamentos. Outras medidas de prevenção ao vírus tampouco poderiam ser abolidas. As campanhas de vacinação, isoladas, não são suficientes para acabar com a pandemia de Covid-19, alertou neste domingo, 24 de outubro, a médica Soumya Swaminathan, cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, em entrevista à DW. A especialista fez um apelo por uma distribuição mundial mais igualitária de vacinas contra a Covid-19, bem como pelo compartilhamento, com países mais pobres, de outras ferramentas capazes de conter a disseminação do coronavírus e sua contínua mutação. A vacinação é apenas uma ferramenta. Não é uma bala de prata, afirmou Swaminathan à DW. As vacinas são muito eficazes em proteger contra o desenvolvimento de uma doença grave, mas não são 100% eficazes contra a infecção. Embora infecções severas sejam raras entre os imunizados contra a Covid-19, estar com o esquema vacinal completo não significa que o indivíduo não possa continuar transmitindo o vírus a outra pessoa com maior risco de contrair a doença. Você vê países hoje com altas taxas de vacinação, e ainda apresentando taxas crescentes de infecção, diz a especialista da OMS. E quanto mais altas as taxas de transmissão, o perigo é estar gerando novas variantes que vão voltar e infectar essas pessoas, mesmo que estejam vacinadas. Segundo Swaminathan, há realmente um forte argumento científico a ser feito para continuar a usar outras medidas de prevenção, até que todos ao redor do mundo estejam protegidos. A pandemia não terá fim sem igualdade de vacinas. A cientista-chefe da OMS, que é também especialista em HIV e tuberculose, afirma que o coronavírus agravou ainda mais a desigualdade global e gerou o que ela chamou de pandemia de duas vias. Há uma parte do mundo onde grandes proporções da população estão vacinadas. A vida parece estar voltando ao normal, diz. Infelizmente, metade do mundo ainda não tem acesso às vacinas. Menos de 2% da população do continente africano está totalmente vacinada, e a vida está longe de ser normal para eles. A única maneira de acabar de vez com a pandemia, afirma Swaminathan, é se os países ricos demonstrarem mais solidariedade. Vai durar mais tempo, a não ser que o mundo decida se unir em solidariedade e compartilhar as ferramentas, as vacinas, os diagnósticos, os tratamentos que temos hoje, para que possamos parar as mortes, defende. Ainda há mais de 40.000 a 45.000 pessoas morrendo todas as semanas no mundo devido à Covid-19, e isso precisa acabar. Preparando-se para a próxima pandemia. Swaminathan ainda apelou à comunidade internacional para que invista em preparar o mundo para uma futura pandemia, a fim de evitar consequências devastadoras como as que o planeta testemunhou nos últimos 20 meses. O mundo mais uma vez precisa pensar sobre a preparação para uma pandemia, diz ela, e tentar responder a uma série de questões, como realmente nos preparamos para evitar a próxima pandemia. E se isso não for completamente possível, como podemos detectá-la com antecedência? Como respondemos a ela? Segundo a especialista, planos de prevenção exigiriam financiamento, e precisariam ser pensados globalmente de forma a permitir que os dados sejam compartilhados mundo afora. O atual estado da pandemia. As falas de Swaminathan vêm num momento em que algumas nações, como Canadá, China, Dinamarca e Portugal, têm 75% ou mais de sua população totalmente vacinada. Enquanto isso, países como Nigéria, Etiópia, Síria e Afeganistão não vacinaram nem 5%. Segundo contagem realizada pelo site Our World in Data, 48,5% da população mundial recebeu ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, enquanto 37,08% estão com o esquema vacinal completo. Entre os países de baixa renda, por outro lado, apenas 3% dos habitantes tomaram pelo menos uma dose. Desde o surgimento da altamente contagiosa variante Delta, a OMS não classificou nenhuma nova cepa como sendo de preocupação especial. Contudo, a chamada variante Delta Plus vem preocupando médicos em Israel e no Japão.
Vários países ricos com taxas de vacinação relativamente altas já abandonaram a maioria das restrições relacionadas à pandemia, em alguns casos, apesar do aumento no número de infecções. É o caso do Reino Unido, que aboliu o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos. Essa foi a notícia de hoje. Subscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e se mantenha informado sobre os últimos acontecimentos no mundo da saúde. Profísio.